Olá, meus amigos, eu sou Antonildo Lima e hoje eu quero falar sobre mobilidade urbana. Para início de conversa, o que é mobilidade urbana? Mobilidade urbana é o modo como nos locomovemos dentro da cidade, do espaço urbano. Seja de carro, de moto, de ônibus, de bicicleta, a pé, de patinete, de skate, qualquer o modo que você use para se locomover no espaço urbano, isso está inserido no contexto mobilidade urbana. Para quem? Para todas as pessoas, claro. Pessoas normais, pessoas que andam aí, não tem nenhum problema de mobilidade, de locomoção, os cadeirantes, o cego, todos nós estamos aí inseridos nesse contexto também. Né? Para pessoas, bens, né, transporte de bens, os caminhões, o transporte de carga também feito aí por trens de superfície, né, o ônibus que funciona, que entra aí nesse contexto, uma série de fatores e de atores estão inseridos no contexto mobilidade urbana. Então, se locomoveu no conceito mobilidade dentro da cidade, isto é mobilidade urbana. E eu coloquei aí uma foto, né, no lado esquerdo, tem uma moça de bicicleta, tem vários carros, então para a gente ver aí a disparidade, né, não tem como uma bicicleta disputar um espaço com um automóvel. A bicicleta é muito mais frágil até mesmo que a motocicleta. E temos aí um caminhão também que funciona aí no transporte de cargas, de alimentos, de eletroeletrônicos, uma série de todos os bens que nós consumimos. Aqui no Brasil nós somos um país estritamente rodoviarista, né? A nossa malha ferroviária é muito pequena. Desafios. A mobilidade urbana se apresenta como um desafio não só nos centros urbanos do Brasil, mas também nas grandes metrópoles do mundo. O deslocamento de pessoas em busca de bens e serviços de qualidade, oportunidade de qualificação e empregos acarreta nas regiões metropolitanas e grandes capitais localidades de concentração populacional. Então, o problema da mobilidade não é só no Brasil, né? É em todo o mundo. Aí nas grandes cidades, principalmente. E o notório inchaço urbano obriga com urgência a harmonia e agilidade, deslocamento de bens e pessoas com eficiência, conforto e segurança, além de mitigar os espaços, os impactos ambientais, visuais, de poluição sonora e atmosférica, ressaltando também modelos de minimização da exclusão social, que é um grande problema, né? A exclusão social. Preço que pagamos aí decorrentes desta falta de mobilidade. 20% do que consumimos é frete. Ou seja, se você compra 1 quilo de carne, 1 quilo de feijão, um smartphone, um aparelho de TV, uma geladeira, 20% em média do que nós consumimos está direcionado para frete. O frete está embutido aí no nosso consumo. Então é um número aí muito alto, né? Mas tudo isso vem devido aos grandes problemas que temos aí nas grandes cidades, que são os congestionamentos. Os caminhões, os carros ficam parados horas e horas, e tudo isso vai parar no bolso do consumidor. Em média, perdemos 3 horas por dia. Cada pessoa que trabalha fora aí, que se locomove no espaço urbano, em média, ela joga fora 3 horas do seu dia. E isso vai influenciar na criação dos filhos, devido à ausência dos pais na criação dos filhos, né? Aí fica aí aos cuidados de creches, de professores, de babás, dos irmãos maiores, né? Da avó, do tio, da tia. Influencia a ausência dos pais. A falta de tempo para lazer, né? Você está aí preso no trânsito, não tem como você fazer lazer, muito pelo contrário. O estresse de você andar no ônibus lotado é muito grande. E isso vai, é claro, essas 3 horas aí que você perde no trânsito, vai diminuir o tempo que você tem para preparar uma boa alimentação, para sentar com a família e se alimentar e bater um papo saudável. Isso aliás, é um hábito que tem se perdido aí no nosso tempo, nos dias que vivemos, né? Problemas de saúde, nós vamos ter muitos problemas de saúde, problemas respiratórios, né? Principalmente em crianças, né?
problemas para dormir, a má qualidade do sono, a impotência sexual no homem, a falta de libido na mulher, complicações do sistema respiratório, estresse e outros problemas que vão se acarretando aí no nosso sistema de saúde. E o nosso sistema imunológico ele é bombardeado diariamente com esta dose gigante de problemas que nós enfrentamos devido à falta de mobilidade. Ineficiência energética. Tem um estudo aí da Secretaria de Estado de Transportes Metropolitano de São Paulo que mostra que a grande São Paulo ela desperdiça por ano 4,1 bilhões de reais por ano. Isso envolvendo nos grandes congestionamentos, que são a perda de combustíveis, engarrafamentos, que influencia aí em perda de produtividade da população, certo? Os problemas de saúde que vai parar nos prontos-socorros, as colisões, os atropelamentos, tudo isso está embutido aí nesses 4,1 bilhões de reais que são desperdiçados ao ano, o que daria para construir 14 quilômetros de metrô. Olha só para você ter uma ideia. Ou 68 quilômetros de VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, né? É o antigo bonde. Ele está de volta, mas repaginado. E um outro estudo da USP aponta que também na região metropolitana de São Paulo são desperdiçados diariamente 11 milhões de reais, certo? Devido aí aos problemas dos congestionamentos. Então, meus queridos, os problemas são muito grandes. E isso vai se traduzir em números, que são 204 milhões de litros de gasolina e álcool por ano e 4 milhões aproximadamente de litros de óleo diesel. Então é muita coisa. Nova York, na década de 40, foi feito aí um grande projeto de expansão das vias nova-iorquinas porque estavam congestionadas. E aí os administradores públicos disseram, vamos aí expandir as avenidas, vamos construir pontes, viadutos, vamos expandir o sistema viário nova-iorquino. E a grande surpresa foi que pouco tempo depois deste grande projeto ter sido empreendido, a cidade nova-iorquina estava novamente congestionada e ninguém conseguia entender o porquê. Posteriormente, notou-se que o problema não era a falta de vias públicas, o problema era o grande aumento de automóveis nestas vias. Em São Paulo, em 2010, foi feito o projeto de expansão da Marginal Tietê, né? E um ano depois, a Marginal Tietê estava novamente congestionada. E o problema? O aumento no número de veículos. O problema não é a falta de vias, o problema é o excesso de veículos, porque no Brasil, nós não temos a cultura de investir em transporte público de massa. Nós investimos aí no transporte particular. Isso vem desde a década de 30, aí depois com Getúlio Vargas, aí, que dizia que abrir estradas é levar progresso. Então nós temos aí este grande problema cultural. Carro particular, solução ao problema. É impossível administrar o trânsito de uma cidade onde a prioridade é o carro particular. Não existe sistema que não entre em colapso. Então, quanto mais vias se construa, mais carro vai ser posto nela e os congestionamentos logo estarão aí. É prazer ou desprazer se dirigir hoje nas grandes cidades? Eu acho um tremendo desprazer. Eu particularmente não gosto de dirigir. Que acarreta cansaço de você estar trocando de pedal toda hora, engata a marcha o tempo inteiro, estresse de você ficar parado atrás de uma fila enorme de veículos, o trânsito não flui, os atrasos nos seus compromissos, os perigos de assalto, de colisões, de atropelamentos e uma série de fatores aí que nós temos, que dificulta a mobilidade urbana nas nossas cidades. O caos. Nós temos aí o exemplo, a figura à direita, que é a Avenida Tiradentes, aqui na cidade de São Paulo, e nós vemos aí uma fila de ônibus e 4 faixas de veículos, tudo congestionado, 4 faixas para veículos. E esses veículos estão levando 1 a 2 pessoas ao máximo. Então olha só a disparidade que nós temos de investir em espaços para o veículo e não para o transporte público de massa
e de qualidade. Não podemos esquecer jamais o nome qualidade no transporte público. Esse é um outro exemplo do caos nas grandes cidades, né? Como fica o trânsito e o ônibus disputando o espaço com o carro particular. E, é claro, que o carro particular é uma grande desvantagem. Ele leva uma, duas, 5 pessoas no máximo. O ônibus, ele leva sentado 45 pessoas. Então ele leva sentado 3 vezes mais que o carro. Fora as pessoas que andam de pé nos ônibus. Saúde. Doenças, né? Doenças cerebrovasculares, tais como arritmia, infarto. Né? Essas doenças representam 80%, né, dos efeitos dessas doenças é a poluição do ar. Advindo de quê? Dos escapamentos dos veículos, que é, no caso, o grande vilão, o CO2. Então nós temos aí grandes problemas de saúde. E a poluição do ar é aí um grande problema, infelizmente. O ar poluído está também relacionado a 50% dos casos de pneumonia infantil. Olha só, a poluição do ar aí é uma das grandes vilãs. Mortes. Um estudo do Instituto de Saúde e Sustentabilidade de 14 de agosto de 2016, Dia Mundial da Poluição. Olha só, a poluição tem até um dia mundial. Né? Então, esse estudo aí aponta que 31 mortes precoces, né, por dia no estado de São Paulo. 31 mortes precoces. Por ano, no estado de São Paulo, morre precocemente 11.200 pessoas devido aos problemas da poluição do ar. E o grande vilão da poluição do ar é o automóvel, com certeza. Né? Quase o dobro das mortes, né, provocadas pelos acidentes, apesar dos acidentes matar muita gente, mas a poluição mata muito mais pessoas, infelizmente. Então nós precisamos adquirir o modelo de investimento em transporte público de massa de qualidade. Aí nós temos o exemplo, meus caros, olha só, né, ciclofaixa, as pessoas andando de bicicleta, né? Uma única faixa para o carro, para o automóvel, e uma faixa para o ônibus. Né? Então, precisamos ter espaço do automóvel? Sim, mas precisamos ter um espaço para o automóvel reduzido. Aqui nós implantamos a ciclofaixa. E olha quantas pessoas andando de bicicleta. É só ter o espaço que as pessoas usam. Nós precisamos adquirir, repito, essa cultura de investir no transporte público de massa, no transporte de qualidade. Essa é uma foto, aquela foto lá do primeiro slide, ela tá agora, só ela, para a gente enxergar melhor a disparidade entre entre a ciclista e o carro, né? É uma covardia uma coisa dessa. Um ciclista transitando aí no meio dos carros, onde ele não tem nenhuma vantagem diante dos automóveis. O VLT, que nós falamos, gente, a França resolveu grande parte dos problemas das cidades francesas aí com o uso do VLT, o veículo leve sobre trilhos, que ele transporta em média 400 pessoas, certo? É um espaço segregado, ele não disputa o carro com o automóvel, ele não disputa o espaço com os automóveis e tem aí uma grande eficiência energética também, porque os motores deles são motores elétricos. Então nós temos aí esta grande vantagem, que é o VLT. O BRT, que é uma invenção brasileira aí do Jaime Lerner, prefeito de Curitiba na década de 70, e o Jaime Lerner implementou aí na cidade curitibana um grande projeto de infraestrutura na mobilidade urbana. E o Jaime Lerner inventa aí esse tal desse BRT, que são os ônibus articulados, que transportam um grande número de pessoas, né, em espaços segregados exclusivamente para ele. E, é claro, é um transporte de qualidade, ou seja, a qualidade dos ônibus, a qualidade das vias e a qualidade dos abrigos. Então dê uma olhada depois e dá uma pesquisada sobre o sistema de transporte público de Curitiba, que você vai ficar pasmo. A qualidade dos transportes. Aliás, Curitiba exporta tecnologia para outras partes do mundo, certo? Em mobilidade urbana. Esse aí é um exemplo da cidade de Jacarta. Esse é o BRT, que acabamos de mostrar, e em Jacarta, certo? E o VLT, que foi importado para Jacarta, perdão, o BRT. Aí o ônibus, e olha só como as pessoas são inteligentes. O brasileiro, ele é inteligente. Né? O ser humano, ele é inteligente. Olha o transporte com o ônibus como suporte para transporte de bicicleta à frente, né?
Então, você vai de bicicleta até o ponto de ônibus, aí você põe a sua bicicleta no transporte, no ônibus, aí vai até o seu local, até o seu ponto e se dirige até o seu local final de bicicleta. Muito interessante. Sugestões. Transportes individuais, em pequena distância, que você faça a sua viagem em pequena distância, que seja a pé, ou uso de bicicleta, uso de patinete, né? E o transporte coletivo, que seria em grande distância, ônibus, metrôs, trem, VLT ou BRT. E vamos deixar, gente, vamos abandonar o uso do carro particular individual, que ele é muito segregalista. Nós temos aí agora um modelo de sistema tronco. Veja que você tem aí essa linha central, que seria um metrô, e sistemas secundários, que é o carro particular. Você vai de carro particular até a estação de metrô, deixa o carro no estacionamento, pega o metrô e vai embora, ou vai de bicicleta até o metrô, né? Ou vai de ônibus aí até o metrô, ou de vans, de outros meios que você possa usar. Mas é um sistema que funciona bem, porque o metrô ele transporta muito mais pessoas que o transporte particular, é claro. E eu vou deixar para você agora uma reflexão. O vídeo está bem pequeno para não ficar cansativo, certo? Então eu falei rápido, mas você pode se aprofundar aí nesses assuntos e mandar perguntas aí no vídeo, né? Mandar questionamentos. Você também pode comentar aí no vídeo, dar suas sugestões. Uma reflexão. O homem da sociedade industrial fordista é um ser produtor de lixo em massa. Este é o seu estilo de vida. Esta é uma característica do ser moderno da atualidade, com seu alto